Tem gente que só preocupa com o físico, com a dieta, com o suplemento, mas esquece da boca, como se ela fosse só um detalhe. Quando a gente se alimenta, a gente está ingerindo algo físico, sólido ou líquido, pastoso talvez, visível para dentro do nosso corpo. Porém, a boca, ela é uma porta de entrada para problemas ou doenças que são invisíveis. Isso pode estar acontecendo agora no seu corpo sem que você perceba. Hoje você vai entender de forma simples como a boca, mais especificamente a gengiva, ela influencia todo o seu corpo. Coração, músculo, articulações e até o cérebro. Isso não é só teoria, é ciência e é rotina dentro do consultório. Mas antes, eu quero te contar a história de como começou esse pensamento e depois estudos dentro da odontologia do esporte. Existia um dentista, o Dr. Mário Trigo, que foi bicampeão do mundo em 1958, 1962 com a seleção brasileira. E ele realizava os planejamentos odontológicos da equipe e durante essas avaliações clínicas e radiográficas ele identificou nos atletas antigamente inúmeros focos infecciosos. Na época se extraía muitos dentes, né? Como forma de eliminar mesmo esses focos. Ele começou também a associar tratamento odontológico junto com outras equipes, né? Ele trouxe essa multidisciplinaridade para dentro do departamento médico da seleção. Ele começou a tratar esses focos infecciosos nos atletas. Ele começou a perceber que os atletas eles começaram a ter uma duração de recuperação pós-lesão menor por conta cessando esses focos infecciosos. E ele começou a ver que os problemas dentários eles estavam atrasando a recuperação e as lesões nos atletas, né? E foi daí que surgiu e que começou a se expandir esses estudos com relação aos focos infecciosos e a performance dos atletas, né? Então, o Dr. Mário Trigo, de forma muito empírica, ele começou a entender, né, essa correlação, essa causalidade entre infecções bucais, a performance e lesões nos atletas. E por que eu te contei essa história? Porque a gente tem que honrar aqueles que vieram primeiro. E se hoje a gente consegue ter vários estudos que trazem a influência da doença periodontal, né, das gengivas na saúde, né, e a predisposição para diversos tipos de doenças, foram graças a essas pessoas que antigamente eles faziam tudo muito na raça ali, empiricamente. Mas, voltando à gengiva, eu quero que você pense nela como se fosse uma casa. A gengiva, ela é a nossa barreira, tanto de proteção quanto de sustentação dos dentes. E quando essa barreira ela acaba tendo buracos, tendo falhas nesses muros, nessa cerca, o invasor entra. E a bactéria que deveria ficar de fora, que é o nosso inimigo, algumas são boas, outras ruins, mas quando essas bactérias ruins elas adentram dentro da gengiva, ela que deveria estar isolada, ela cai na corrente sanguínea, que são as nossas ruas, as nossas avenidas do nosso corpo. E ela consegue ir para diversos lugares. Então, se a gente for pensar que o coração é um shopping, ela consegue chegar no shopping através dessas vias, né? Então, é por isso que a gengivite, né, que é uma pequena inflamação que a gente sempre ouve quando a gente chega no dentista, ela não é tratada no início, ela começa a piorar, começa a vir mais bactérias, mais carros para chegar em diversos lugares do nosso corpo, né? E aí ela vai virar uma inflamação crônica e sistêmica. Segundo a OMS, estima-se que 15% da população global é portadora de doença periodontal. No caso, seria uma periodontite, um estágio mais avançado dessa doença. E cerca de 90% pode estar afetada com alguma forma leve da doença. Ou seja, é uma das patologias mais infecciosas e prevalentes no mundo. E os sinais são muito sutis. Então, às vezes, você está escovando o dente, tem um pequeno sangramento, você passa o fio dental, começa a sangrar, e você para de passar, você ignora. E às vezes você pode até sentir uma dorzinha, pode passar.
acha que está tudo bem, mas internamente seu corpo ele já está em estado de alerta. Por quê? As bactérias, elas estão ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, liberando mediadores inflamatórios, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, proteína C reativa. E, caso você tenha alguma propensão ali, né, vamos supor, alguma propensão de ter algum problema cardiovascular, essas bactérias elas podem, através do epitélio cerado da bolsa, através da corrente sanguínea, chegar a esse local, começar a se alojar ali, começar a levar mais reações inflamatórias, elas liberam ali algumas lipopolissacarídeos, fatores ali de virulência que vão agravar mais a situação e se tornar um fator predisponente para problemas cardiovasculares, nesse exemplo. Vamos pegar um outro exemplo, né? Tem estudos que trazem que Porphyromonas gingivalis, que é uma das bactérias causadoras, né, da doença periodontal, foram encontrados no cérebro, causando neurodegeneração. Né? Então, a gente tem aí uma literatura científica cada vez mais ampla e com variedades de estudos, trazendo doenças periodontais, doenças da gengiva, afetando o corpo todo. Teve até o caso do Schweinsteiger, que é um meio-campo alemão, se não me engano já aposentou hoje em dia, mas antes da Copa do Mundo ele vivia tendo problemas de joelho. E faziam infiltração com ácido hialurônico, e tratavam, e sempre retornava essa lesão. E daí, não sei o que aconteceu, uma iluminação divina, fala, vai ao dentista. Foram ao dentista, fizeram um check-up e viram que ele tinha um dente tratado endodonticamente, o famoso canal, só que estava maltratado. Ele estava aquém, né, do ápice, a obturação que tinham feito. Então, tinha formado uma lesãozinha lá no ápice do dente. E essa lesão periapical também libera mediadores inflamatórios. Ela forma uma lesão de granulação ali. Começa a liberar mediadores inflamatórios para o corpo todo. No caso, estava se alojando ali na articulação dele. Não sei se extraíram ou retrataram o canal novamente, mas, se não me engano, extraíram, mas o que fizeram foi, após esse tratamento odontológico, ele parou de ter problemas no joelho, parou de ter essas lesões recorrentes, né? Um outro caso que a gente tem um doutor, foi meu professor na pós-graduação, o doutor Elinamba, que era dentista do Curitiba. Tinha um jogador na época, chamado Robinho, que ele vinha tendo lesões musculares recorrentes, né? E então o que acontecia? Após fazer um tratamento, check-up completo, profilaxias, tratamentos que eram necessários para esse atleta, ele parou de vir ter problemas recorrentes de lesões musculares. E há estudos, como por exemplo da doutora Bárbara Capitani, feito em ratos, que trouxe que a musculatura desses ratos que tem doença periodontal, ele sofre para ter um pouco mais de hipertrofia, né? Os ratos que eles são colocados para serem treinados, eles já têm um processo inflamatório vindo já do treinamento. E quando esses ratos eles têm essa doença periodontal, eles têm essa doença de origem bucal, eles também reiteram e aumentam ainda mais esse processo inflamatório, que faz com que esses ratos tenham uma dificuldade de hipertrofia muscular, eles têm uma facilidade maior de vir a ter lesões e também uma dificuldade para ter reparação tecidual desse músculo. Então, são exemplos e estudos que vão nos trazendo e corroboram com a parte teórica, científica e clínica que a gente vê de que a boca ela influencia no corpo todo. E se tratando de atletas, ela vai influenciar diretamente na performance, na recuperação e na reparação muscular desses atletas. Quando eu era dentista lá no Cruzeiro, eu dei uma palestra para os atletas falando basicamente o que eu estou contando para vocês aqui. E os atletas, eles
o estilo de vida deles, né? Mesmo que seja até um semiprofissional, porque eles treinam tanto quanto um profissional, mas vamos pegar os atletas profissionais. Eles fazem, vamos colocar aí por baixo, 6 refeições ao dia. Eles têm todo um estresse, toda uma questão emocional, uma carga de treinos, viagem, pressão social da equipe, patrocinadores para performar bem. Então, isso tudo afeta não só a parte psicológica, mas isso vai resultar até numa depressão, ou seja, o sistema imune dele pode vir a cair, o que vai favorecer, né, doenças oportunistas, e o sistema de defesa vai estar mais fragilizado. Né? Um exemplo de doenças oportunistas, um atleta pode vir a ter herpes, cândida, oral, enfim. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que cuidar da boca é cuidar do corpo inteiro. Ignorar a sua gengiva ao passar fio dental, por exemplo, é apostar numa inflamação silenciosa. Porque o problema não é sentir dor, é não sentir nada e achar que está tudo certo. E é isso que a maioria das pessoas, e é o que mais acontece, né? Porque a doença periodontal é muito silenciosa e ela vai causar um estrago lá na frente. E aí você vai perder proteção, vai perder estrutura e sustentação dos dentes. E aí gera mobilidade, infecções, vai acabar perdendo os dentes. Enfim, é uma doença muito difícil de ser tratada, né? Então, é essa conexão invisível que pode ser a peça que falta do seu cuidado para a saúde, né? Entender como que a boca ela influencia o corpo todo. Então, se você treina, se cuida ou simplesmente você quer viver melhor, eu te sugiro não ignorar a sua gengiva e a sua boca, né? Se você curtiu, comenta aqui embaixo. Já teve algum sinal de gengiva inflamada? E, é claro, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e compartilhe com alguém que você acha que a saúde bucal não é só estética. Te vejo na próxima.